Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso bate-papo de mães de autistas, de avós, de pais de autistas, onde eu ensino como vocês mesmos podem ajudar o filho de vocês, o neto, se desenvolver, ser independente e ser uma criança calma, tranquila, de uma forma natural. Quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta e o tema do nosso bate-papo hoje é para você, especialmente para você que recém teve o diagnóstico de autismo do seu filho ou do seu neto e você não sabe como lidar com ele. Você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Qual o melhor tratamento para ele? Ou quais as melhores terapias? E você se sente assim, perdida. Então, se você conhece alguma outra mãe, alguma outra família que também se encontra nessa situação com dificuldade de lidar com o recém-diagnóstico, né? Então, vamos compartilhar esse nosso bate-papo, porque a gente está ajudando outras famílias, outras mães a entenderem o que fazer, por onde começar, qual o melhor tratamento, né? Quais as melhores terapias, enfim. E a gente vai estar contribuindo, levando conhecimento para essas mães, essas famílias. Então, as mães que recém têm o diagnóstico de autismo, né, e se sentem perdidas. Olha só, pensando assim, e agora? O que eu vou fazer, por exemplo, quando o meu filho tem uma crise nervosa? Por quê? Quando a gente olha o filho do vizinho, se você estiver num shopping, num parquinho, numa festa de aniversário, num supermercado, e você vê o filho de outra mãe, de outra família, tendo uma crise nervosa, porque a criança é autista, não é debaixo do seu telhado, né? É naquela família. É diferente. Então você olha, tem pessoas que até fazem alguma crítica, né? Que não está sendo bem educada aquela criança, mas quando é debaixo do nosso telhado, aí a história muda. É ou não é? A conversa fica diferente. Aí vem as preocupações. E aí o seu filho ou o seu neto começa a ter também crises nervosas. E aí, o que você vai fazer? Você vai segurar ele? Você vai ficar tentando controlar? Tentando explicar alguma coisa para ele? O que você vai fazer? Ainda se for uma crise nervosa de choro, só o choro, tudo bem. E até que tudo bem. E quando ele começa a ser agressivo com ele mesmo, bater na cabeça, bater a cabeça em algum lugar, ou agressivo com outras pessoas, é pior. E você fica perdida, você não sabe o que fazer realmente. É diferente, né? Quando é na casa do vizinho, quando é embaixo do telhado da gente. Que mais? Quando ele demonstra resistência a comandos que você dá, por exemplo, você pede para ele escovar os dentes, você pede para ele guardar os brinquedos, você pede para ele tá na hora de tomar o banho, né? E as resistências. Resistência normalmente com choro, e aí a gente pensa, é desobediente? É teimoso? Eu não sei, ninguém me fala, ninguém me explica. E você também se sente impotente para lidar com essas resistências aos comandos que você dá, né? Seletividade alimentar. Aquela criança que sempre comia de tudo, de repente passou a não comer mais de tudo. Aí só come algumas coisas, o organismo não consegue se suprir de todas as vitaminas e minerais, aí você começa a ficar preocupada. Essa criança sempre adoece, ou é um resfriado, uma virose, alguma coisa, porque ela não se alimenta mais direito.
ela reclama do sabor, da textura da comida, enfim, para você sair de casa então com essa criança é uma dificuldade muito grande. Se em casa já é difícil, quanto mais fora de casa, onde o tempero é diferente, tem os olhares das outras pessoas criticando que o seu filho não come, vem as sugestões, por que você não faz isso com ele? Por que você não faz tal coisa? Por que você não muda? Né? As pessoas na boa intenção de querer ajudar, mas não te ajudam em nada. O que mais? O seu filho passa a não dormir direito. Então, você se pega acordando tipo meia-noite e ele vai dormir 5 horas da manhã. E aí, como você faz? Né? Como você se sente no dia seguinte? Esgotada. Ainda quando é uma noite assim, você consegue recuperar depois. E quando passa-se, né, uma semana, 15 dias, meses nessa troca de horários? Às vezes nem troca, porque se ainda trocasse apenas e dá para você recuperar o sono durante o dia um pouco, mas às vezes a criança dorme só pouquíssimas horas à noite e continua ligado, mais ligado ainda durante o dia. E você não sabe o que fazer, você se sente perdida. Então o que você vai fazer? Buscar a internet afora orientações, porque também as outras pessoas não sabem te falar o que é que você tem que fazer. Tá tudo bem, você se sente perdida, né? Você quer aquela sede de informações e conhecimentos e você mergulha na internet procurando. Por quê? Afinal, conhecimento é libertador. Quando você tem conhecimento de algo, você se liberta, você tem um direcionamento, um passo por onde começar, né? Então, tem esse lado positivo. Mas a questão é que, então, se você só ficar buscando dicas, orientações na internet, informações, conhecimentos aleatórios, é isso que eu quero te trazer essa orientação aqui hoje e presta bem atenção. E se você sabe de alguém que passa por isso, alguma mãe, vó, enfim, tia que recém teve o diagnóstico da criança e tá lá desesperada procurando na internet, compartilha esse bate-papo. Se a pessoa não pode assistir agora com a gente, ela assiste no gravado depois, mas leva esse conhecimento. Então, só ficar procurando tanta informação, tanto conhecimento na internet, não vai ajudar realmente, te ajudar a chegar no objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o sonho de toda mãe, de toda avó, de uma criança autista? É que aquela criança, depois de ter o diagnóstico, você consiga com que aquela criança fique calma, tranquila, e que ela se desenvolva e seja uma criança, um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto independente, com autonomia. Este é o sonho de toda mãe, de toda avó autista. Você até pode ficar buscando conhecimentos aleatórios aí pela internet afora, né? Tudo bem, como eu disse, tá tudo bem, são conhecimentos. Mas a longo prazo, para que essa criança, né, filho ou neto, ele se desenvolva, seja calmo e independente, porque tem várias fases aí na vida da criança, né? Pensando a longo prazo, não vai te ajudar. Ficar apenas buscando conhecimentos, informações aleatórias pela internet. Pelo contrário. Na verdade, vai ser um obstáculo. Vai ser um obstáculo para poder te ajudar a ajudar o seu filho ou neto a ser mais calmo e independente. Então, não vai te dar direcionamento realmente. Vai ser como um obstáculo. Por quê? Por que, Sara? Como assim? Porque são conhecimentos soltos. São aleatórios, sem direcionamento, né? E cada um deles segue uma metodologia. Cada um desses conhecimentos
dessas orientações que você procura aleatórias aí pela internet, tem a sua própria metodologia. Aí o que acontece, né? Isso na verdade vai mais confundir do que ajudar na evolução do seu filho, do desenvolvimento do seu filho ou do seu neto autista. Percebe como acaba se tornando um obstáculo ao invés de te trazer um direcionamento, né? Então, vou fazer uma analogia aqui para você. Eu gosto de fazer analogia porque fica mais claro para a gente entender, né? Imagine que você está seguindo um caminho. Você começa, né, viajar, ele vai por aquele caminho. E você quer chegar num destino. Começou um caminho para chegar no destino. E você encontra aí no caminho, a determinada altura, vários outros caminhos que você precisa escolher. Então, por exemplo, você encontra um que te promete milagre. Alguém aqui já encontrou um caminho desse? A cura para o autismo. Como se o autismo fosse uma doença. Se você ainda não sabe, você vai chegar a ter esse conhecimento, né? Eu sempre falo de um novo olhar sobre o autismo, que o autismo não é uma doença. Mas, se você ainda não sabe disso e alguém te oferece um milagre, a cura do autismo, uau! Você quer um resultado imediato, você quer um socorro, é urgente. Você acabou de ter o diagnóstico, você está desesperada, você quer um resultado muito rápido. Aí você pega aquele caminho. É um obstáculo. Por quê? Porque você vai acabar voltando. Você vai ver que não existe milagres para o autismo. Aí você vai ter que voltar aquele caminho. Aí você vai pegar um outro caminho. Aí você pega um caminho que te mostra que o seu filho precisa, na verdade, de regras, de intervenções, de disciplina, de bloqueios, e que tudo isso vai colocar o seu filho na linha, no trilho. Ele precisa disso. Aí você pensa, uau, então é isso mesmo, porque ele vive tendo crises nervosas, ele não me obedece, ele é teimoso, então acho que meu filho precisa disso mesmo. Oba, vou entrar nesse caminho aqui. Aí você entra nesse caminho aí. Lembrando que quem precisa de trilho, de linha, de trilho, é o trem, né? Nós não precisamos. Mas tá tudo bem. Aí você vê que aquilo não tá dando muito certo. Por quê? Aquilo, normalmente são terapias que tem essa linha, essa metodologia, tá te deixando seu filho mais estressado ainda. Você percebe que ele começa a fazer um tropé, um terror para ir para terapia. Ou ele até vai, mas chega lá, ele fica 30 minutos, 40 minutos chorando, às vezes batendo a cabeça, se jogando. E aí, né, a profissional, olha, né, seu filho, né, ele é muito nervoso, eu acho melhor você levar ele num neuro ou num psiquiatra para ele tomar alguma medicação. Ah, mas ele já toma. Então, às vezes precisa aumentar a dose. Aí corre você lá pro neuro, corre você lá pro pediatra, psiquiatra, taca ali mais remédio, aumenta mais a dose, o seu filho fica meio zonzo e nem por isso ele melhora o comportamento, parece que ele fica mais agressivo ainda. Aí você vê, caramba, eu pensei que esse caminho aqui ia dar certo. E parece que não tá dando certo, não. Eu vou voltar. Aí você volta. Vou tentar esse outro caminho aqui. Aí você pega um caminho onde falam pra você que quanto mais terapias o seu filho fizer, melhor vai ser para o desenvolvimento dele. Então ele faz 3, 4 horas de terapias a semana inteira, ele tem preenchido a semana inteira. Aí ele faz fono, ele faz TO, ele faz fisioterapia, ele faz ecoterapia, ele faz hidroterapia, ele faz um punhado um tanto de terapias, fora a escola. Aí você pensa, não, então dessa vez vai, agora vai dar certo. Você vê que o seu filho faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos e fala algumas palavras apenas. Até se desenvolve
desenvolve em outras áreas, né, psicomotora, até desenvolve. Mas a fala, por exemplo, você vê que não progrediu muito. Você pensa, mas esse caminho aqui também não levou no meu destino. Porque qual é o seu destino? Além de ter um filho, né, autista calmo, tranquilo, você quer que ele seja uma criança independente, que ele fale, que ele se comunique, que ele interaja, que ele saiba, tenha os altos cuidados, que ele no futuro ele possa até constituir uma família, ele possa ter fazer uma faculdade, ele possa ter um emprego, ele possa viajar sozinho, viajar de avião, ele possa aprender a dirigir. Mas tá demorando esse caminho aqui. É um obstáculo. Percebe como tudo isso atrasa, esses obstáculos atrasam, ao invés de ser mais rápido você chegar no destino, atrasa, né? Então, aí você pensa assim, mas foi falado que eu tenho que me conformar, que é a vida toda fazendo terapia, é assim mesmo, eu tenho que me acostumar a vida toda, então quer dizer que meu filho vai ser a vida toda dependente, como que funciona? Aí você fala, vou voltar para trás, vou tentar um outro caminho. E aí você vai, tenta um outro caminho, aí você procura, né? Te fala assim, na verdade, você tem um outro caminho lá que diz que você tem que fazer um plano de saúde. Porque pelo SUS é tudo muito lento, demora demais, você tem que fazer um plano de saúde. Aí você vai atrás. Aí, claro, né, todo plano de saúde tem lá suas carências, você tem que esperar cumprir ali a carência para você poder usufruir dos atendimentos e das terapias e tudo mais. Tem as restrições, aí você pensa que ia ser mais rápido, você tem que ficar esperando, né? E quando tem, nem dependendo do valor do plano, às vezes você ainda vai ter 1 hora de terapia na semana. 2, 40 minutos. Né? Bom, enfim, são tudo caminhos que na verdade são obstáculos. Não vão te ajudar a chegar mais rápido ao destino. Qual é o destino? Ajudar o seu filho autista a ser calmo, tranquilo, não aquela criança que vive naquelas crises nervosas, estressada e irritada apesar das terapias. Não. Uma criança calma, tranquila e se tornando cada vez mais independente. Então, todos esses obstáculos vão atrasando a sua chegada ao destino, né? Percebe como funciona mais como obstáculo do que evolução no tratamento do seu filho? Consegue perceber? Então, você precisava realmente estar aqui nesse bate-papo para saber de tudo isso. Para saber que existem esses caminhos que, na verdade, eles são obstáculos. Então, voltando lá para a analogia, para a historinha. Aí, você começa esse caminho e logo vê que tem uma árvore caída. Eita, não posso continuar. Tenho que voltar. Obstáculo. Ou você começa o caminho e logo você vê que tem uma ponte quebrada. E ninguém para te ajudar. Você fica ali confusa e agora como que eu faço para resolver esse problema? Não tem, você tem que se virar. Né? Ou você volta para trás. Tá. Ou você chega num ponto que o caminho acaba. Não tem mais continuação. E agora? Né? Tinham prometido um milagre? Uma cura para o autismo? Você tem que voltar. Então, todos esses caminhos atrasam a evolução do seu filho ou do seu neto autista. Todos esses caminhos. Né? Então, você pode dizer assim, mas Sara, mas a gente fica confusa, eu fico confusa mesmo, né? E eu no desespero, na angústia de querer uma solução, inclusive uma solução rápida, né, urgente, você acaba entrando por algum desses caminhos e segue, né? Então você precisa saber, você precisa
entender que existe sim um caminho sem obstáculos, com passo a passo, com estrutura, onde você mesma, mãe, ou até avó, né, pode se apoiar e se sentir apoiada. Porque essa é uma das grandes angústias das mães, das famílias. Não sentem apoio. Querem alguém. Eu digo isso, não é de alucinação, não. Tem as minhas alunas que me falam, Sara, eu ficava desesperada. Eu via meu filho tendo crise, a escola não tinha estrutura para me orientar, para falar o que eu fazer. Pelo contrário, a escola pedia para retirar a criança, para retirar o filho, que não dava para o filho continuar na escola. Olha que triste, a escola fechando as portas. Olha que situação, que desespero dessa mãe. A mãe precisando trabalhar, não tem com quem deixar a criança. Não comendo direito, não dormindo direito, por causa da seletividade alimentar, por causa da insônia, né, as crises nervosas. E remédio, medicação. É essa situação. Então, ter um apoio, se sentir apoiada, ter com quem falar, alguém que vai te ouvir e que vai te dar um direcionamento em cada dificuldade, porque cada criança autista é única nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Então, não tem uma tabela, não tem uma receita de bolo para desenvolver crianças autistas, não tem. Mas tem sim uma base, uma estrutura, um passo a passo que você aprendendo, você seguindo, você vai conseguir chegar ao destino, que é ter um filho ou um neto autista calmo, tranquilo, independente, de forma natural, com amor, com paciência, com perseverança e com frequência. Repito, com amor, com paciência, com perseverança e com frequência. Por quê? Nesses conhecimentos que você busca aleatoriamente aí pela internet afora, eles não trazem sequência. Observa para você ver. Você entra num canal do YouTube, tem lá um conhecimento, você fala, puxa, interessante isso aqui, achei interessante. Mas daí, aquilo não tem segmento, não tem sequência. Você fala, mas e agora? Aí você assiste um outro vídeo lá no Face, ou aqui mesmo no Insta. Ok, legal, mas é só aquilo ali, acabou o vídeo, não tem sequência. Então, esses conhecimentos que você busca aleatório, eles não têm sequência e não te ensina frequência. Nem sequência e nem frequência. Então, eles são aleatórios. E você e o seu filho precisam, né? Precisam de ensinamentos, precisam de... Você principalmente, né? Precisa de ensinamentos, precisa de conhecimentos para realizar com o seu filho todos os dias. Todos os dias você precisa de uma sequência. A criança autista, quando você começa a desenvolver ela numa habilidade, por exemplo, ela precisa de ter uma sequência, né? E você precisa de um suporte, né? De um apoio, de alguém que te conduza, te guiando pela mão, para que você tenha sequência e tenha persistência. Por que, Sara? Por que essa exigência sua? Por quê? Eu te falo isso por experiência minha, né, própria, porque eu não tinha nenhum suporte quando eu tive o diagnóstico do meu filho Henrique, nenhum profissional para me dar suporte, mas eu precisei desenvolver essa frequência e essa persistência para alcançar o resultado que eu alcanço hoje com meu filho de 15 anos.
Ele teve diagnóstico com 4. E as minhas alunas, mesma coisa. Eu oriento frequência, persistência. Por quê? Vem o cansaço. Claro que vem o cansaço. Vem as dificuldades. Vem ou não vem? As noites de sono mal dormidas. Você tendo que dar conta de tudo. Não é só ajudar o seu filho. Talvez você tenha outros filhos, tem companheiro, tem responsabilidades no lar. Talvez você trabalhe fora, tem os compromissos fora. Então, vem o cansaço, vem as dificuldades, vem as resistências do seu filho. Que às vezes você chega em casa acabada, exausta. Aí ele tem que tomar banho, aí ele tem que jantar, aí ele tem que escovar dentes e ele não quer. Não quer, ele faz aquela crise nervosa e você não sabe mais o que você faz. Se ele não escova dente, você vai ter que levar ele ao dentista, e daí o dentista vai ser outra crise nervosa e tudo mais, e tudo mais. E vem muitas vezes a falta de apoio familiar. Nem sempre a família entende. Ah, essa criança, isso aí é manha. Isso aí é birra, é manha. Ou, mas agora você faz tudo o que ele quer, né? Vem nos comentários. Você precisa de um suporte, você precisa de um apoio, você não precisa de críticas. Muito obrigada, guarda as críticas com você. Você precisa de suporte, alguém que te ajude a cuidar, que você possa descansar um pouco. Aí começa a falhar a memória. Isso acontecia comigo. Não lembrava mais onde tinha guardado as coisas, se tinha falado uma coisa, trocava a palavra, achava que estava falando arroz e tinha falado, na verdade, era feijão. Pensei que tinha falado azul, tinha falado amarelo. As noites mal dormidas. A incompreensão na escola, né? Olha, mãe, seu filho não pode mais estudar aqui, né? Ele bate nos coleguinhas e a gente não tá sabendo como lidar com ele. Então, é melhor você fazer um tratamento com ele. Quando ele estiver melhor, você traz ele de volta. É mais ou menos assim. Né? Então, se você não tiver alguém para te segurar, né? Para te ajudar, para te dar um suporte, para te dar um bom apoio, você vai cair doente. Você vai ficar exausta. Você vai se sentir esgotada. Você vai se sentir perdida. Então, além de precisar de uma estrutura, agora eu estou falando dos ensinamentos, dos conhecimentos, tá? Então, além de você precisar de uma estrutura, de um passo a passo que tenha lógica, passo a passo que tenha lógica, que te mostre, por exemplo, que você precisa trabalhar, em primeiro lugar, com o seu filho, a comunicação. Esse é o principal, é a principal etapa. Então, por você buscar conhecimentos aleatórios na internet, você pega lá um vídeo que fala sobre o desfraude, aí você pega um post que fala sobre seletividade alimentar, aí você pega um outro conteúdo lá que fala sobre crises nervosas. Enfim, você vai pegando, mas não tem conexão. Então você tenta o que fala ali, tenta o que fala aqui, tenta o que fala lá, mas não tem conexão. Aí você não chega a lugar nenhum com o seu filho autista. Aí bate o cansaço, bate o desespero. Agora, se você tem um passo a passo, principalmente de quem já andou o caminho das pedras, né? Você tem um passo a passo, como por exemplo, a comunicação. Como que você quer que o seu filho não tenha mais crises nervosas se você não desenvolve a comunicação nele primeiro? Ele precisa aprender a se comunicar, se expressar que ele não gostou, que algo ou alguém o irritou, que machucou, que doeu, ou que estava salgado, muito doce, muito gelado, enfim, alguma coisa aconteceu que fez com que ele tivesse a crise nervosa. Ele precisa aprender a se comunicar. Ao invés dele ter uma crise nervosa, ele precisa te falar, ele precisa te contar. Então, mas Sara, meu filho é não verbal. Então precisa trabalhar a comunicação primeiro. Calma aí com as outras habilidades. A comunicação.
Depois vem a interação, porque os autistas, eles têm déficit na comunicação e na interação. Essa é a grande maior dificuldade deles. Então precisa ser trabalhado esses passos primeiro. Depois vem os outros passos, o autocuidado, aprender a se cuidar, né? Depois vem outros. Mas como você não sabe, você fica buscando conhecimentos aleatórios aí pela internet. Você faz, uma hora você faz isso que te ensina aqui, outra hora você faz aquilo ali, outra hora você faz aquilo lá e não chega no destino. Não chega no destino. Que é ter um filho calmo, tranquilo, sem crises nervosas e independente, né? Então, é um caminho de conhecimento, nesses conhecimentos aleatórios, cheio de obstáculos que atrasam a sua chegada ao seu destino. Né? Bom, aqui nos outros vídeos, aqui abaixo, né, desse vídeo, vocês também vão encontrar vários outros temas de conteúdos onde eu compartilho com vocês para trazer mais clareza, mais direcionamento, mais discernimento, mais rumo, né? Para você seguir e começar já a aplicar no seu filho. Eu sempre falo aqui das etapas, que são a comunicação, depois vem a interação, depois vem a inteligência emocional, que entra aí a tal da crise, teimosia, desobediência. Depois vem os autocuidados, né? O autocuidado, saber escovar os dentes sozinho e aceitar não ter a resistência, o banho, né? Se pentear, se trocar sozinho, comer sozinho, ir ao banheiro sozinho. Esses são os autocuidados de agora, ainda de uma criança pequena. Mas conforme ele for para a adolescência, ele for crescendo, como o meu filho autista, qual é o autocuidado que ele está agora? O Henrique, de 15 anos, aprendendo a fazer a barba sem se machucar. Por quê? Porque os outros autocuidados ele já aprendeu. O Henrique já vai ao mercado sozinho, o Henrique já vai ao judô a pé à noite, vai e volta sozinho. Ele já viajou de avião sozinho. Então, são etapas no desenvolvimento, só que tudo isso começa lá atrás, na comunicação. Então, se você tiver um passo a passo estruturado, um direcionamento e alguém te conduzindo e não te deixando desanimar e nem parar na caminhada, mas te lembrando que você precisa de frequência, de persistência. Por exemplo, as minhas alunas, eu sempre explico para elas, você precisa 20 minutos por dia, pelo menos meia hora, para desenvolver o seu filho. Frequência, né? Uma rotina saudável. Ai, Sara, eu não consigo. Consegue sim, se você não está conseguindo, pelo menos 20 minutos para o seu filho, então você precisa realmente repensar o seu ritmo, né? A sua rotina, porque pelo menos 20 minutos o seu filho autista precisa da sua atenção, da sua dedicação. E isso não é complicado, você não precisa de jogos pedagógicos e tanta coisa. Não, é tão simples com o que você tem em casa. Às vezes você não precisa nem de um brinquedo, você precisa estar presente ali no mundo imaginário dele. Esse é o essencial. Ele precisa se sentir respeitado, amado por você, que você tem interesse nos objetivos dele, que são totalmente diferentes do seu. Quando você está preocupada com as coisas aqui do trabalho, da família, de comer, a roupa, então, o mundo imaginário dele é outro. Da minha pequena é a patrulha canina, por exemplo. O do Henrique são as guerras. A filhinha da Iana é a Peppa ou o Mickey. O filhinho da Mara, a Iana é minha aluna, da Mara, minha outra aluna, é o Hulk.
Eles vivem o imaginário deles com muita intensidade. E você ficar ali 20 minutos, meia hora por dia, naquele imaginário dele, curtindo ali com ele aquele imaginário dele, você vai ganhando a atenção dele. Ele vai sentindo amado, respeitado, que você valoriza. Você parou sua vida para ficar ali com ele, naquele imaginário dele, sem querer corrigir, bloquear, dar ordens, dar comandos. Não, simplesmente ficando ali com ele. Esse é um dos primeiros passos que você precisa. Antes de se preocupar com o desfraude, com a seletividade alimentar, com os comportamentos dele lá na escola, ou enfim, antes de tudo isso, conheça seu filho, entra no imaginário dele. Esse é o primeiro passo. Mas tá ótimo. Na quinta-feira, nós temos o nosso próximo bate-papo. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode me encaminhar lá no direct, que eu vejo a possibilidade de trazer uma explicação sobre o tema, tá? E a gente se fala de novo, então, na quinta-feira, às 20 horas de Brasília, aqui com vocês. Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Foi muito especial. Beijo grande, uma ótima noite, um bom descanso. A gente se fala na quinta de novo, tá? Beijo.